Boa noite. Boa noite. Terrorismo na França. A polícia cerca e mata os irmãos jihadistas que fizeram massacre na revista Charlie Hebdo. Na mesma hora foi morto em Paris o terrorista que invadiu uma mercearia judaica e fez vários reféns. 4 deles morreram. A companheira do sequestrador morto conseguiu escapar e a perseguição continua. Movimento Passe Livre faz ato em São Paulo contra o aumento nas tarifas do transporte público. Depois da tempestade, o prejuízo. Paulistanos contabilizam as perdas causadas pelo temporal de ontem. Sabesp amplia para outros 12 municípios a multa por consumo excessivo de água. Inflação oficial de 2014 fecha em alta e fica perto do limite máximo fixado pelo governo. Terror na França, a polícia persegue, cerca e mata os irmãos jihadistas responsáveis pelo massacre na revista Charlie Hebdo. Em ação simultânea, as forças de segurança mataram um sequestrador e libertaram entre 15 e 20 reféns numa mercearia judaica no leste de Paris. 4 pessoas morreram na operação. Uma terrorista ainda é procurada. Foram 2 dias de buscas e 7 horas de cerco aos irmãos Sherif e Said Kouachi. Eles estavam entrincheirados dentro de uma gráfica na zona industrial de Dammartin-Algoële, cerca de 40 quilômetros ao nordeste de Paris. Os irmãos teriam estabelecido contato telefônico com a polícia e dito que pretendiam morrer como mártires. Por volta das 5 da tarde, horário local, as forças de segurança invadiram o prédio e executaram os terroristas. Uma funcionária da gráfica que era mantida refém foi libertada. Ao mesmo tempo, em Port-de-Vincennes, no leste de Paris, a polícia matou o terrorista que invadiu uma mercearia judaica e manteve reféns funcionários e clientes. O sequestrador foi identificado como Amedi Coulibaly, de 32 anos. A polícia divulgou a foto de uma mulher procurada, Ayat Boumediene, de 26 anos, suspeita de coautoria de outro crime. Os dois teriam assassinado uma policial ontem em Montrouge, na periferia de Paris. Há informações ainda desencontradas de que ela também estaria na mercearia e teria fugido na saída dos reféns. As autoridades tentam estabelecer a conexão entre Amedi e um dos irmãos Kouachi. Eles se conheciam e teriam sido treinados pela rede Al-Qaeda do Iêmen. Amedi teria exigido dos negociadores a libertação dos irmãos. Em pronunciamento após as ações, o presidente francês François Hollande destacou a bravura dos policiais civis e militares e disse que as ameaças ao país não terminaram. Hollande classificou como antissemita o atentado à mercearia judaica. Ele pediu união contra tudo que provoca divisões na sociedade e exortou a população a ser implacável contra o racismo e o antissemitismo. O presidente francês enfatizou que os que cometeram esses atos dramáticos não têm nada a ver com a religião muçulmana. Com receio de confusão em ato contra o aumento das tarifas, comerciantes do centro de São Paulo reforçaram a segurança nos estabelecimentos. O vendedor ambulante decidiu ir mais cedo para casa. Vai ter uma manifestação aí, né? E aí possa ser que tenha algum baderneiro aí no meio, vem bagunçar com a vida da gente, né? Apreensão também entre os lojistas. Antes das 5 da tarde, os vendedores já recolhiam as mercadorias que ficam na entrada das lojas. A gente fica na maior preocupação, entendeu? Se tiver uma confusão, nós vamos fechar sim. Outras situações aí nós tivemos que fechar antes do tempo, né? Aqui afetou, começa a ter as bombas, né? E a gente precisa se precaver. Essa loja de telefones celulares foi uma das que foram invadidas e saqueadas no ano passado durante uma confusão num desses protestos. Agora, hoje, olha só, ela está se precavendo e toda a fachada, além da porta de metal, vai haver uma proteção aí de madeira para evitar invasões. Nós estamos cobrindo o óbito do patrão. É para proteger aí a loja? É proteger a loja. Entre os manifestantes que começavam a se concentrar em frente ao Teatro Municipal, militantes de partidos políticos. 800 policiais militares foram escalados para acompanhar o protesto. Entre eles, a chamada Tropa do Braço, com 110 homens treinados em artes marciais.
A repórter Carla Rodeiro continua na região central da cidade e acompanha o ato do MPL. Carla? Carla, você me escuta? Olha, cerca de 2.500 pessoas, segundo a Polícia Militar, participam desse protesto contra o aumento nas tarifas. A passeata agora sobe pela Rua da Consolação, no sentido bairro, que está totalmente bloqueada nesse momento. A gente nota a presença entre os manifestantes de alguns mascarados. Mesmo assim, por enquanto, o protesto segue com tranquilidade. A polícia acompanha bem de perto. São 800 homens que foram escalados. E a estratégia da polícia é de fazer colunas laterais para isolar os manifestantes dos outros pedestres. Nesse início aqui, a gente percebe que essa estratégia não está sendo cumprida à risca. Bem, até agora não houve confusão. Entre esses 800 policiais está a chamada tropa do braço, que é aquela tropa que trabalha desarmada e que usa técnicas de artes marciais para imobilizar os manifestantes em caso de confusão. Bem, eles devem seguir aqui até a Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, onde essa manifestação deve ser encerrada. A polícia também usa cerca de 50 carros para acompanhar essa manifestação. A tropa de choque permanece de prontidão. Bem, esse aumento na tarifa de ônibus e de metrô também, no transporte coletivo, acontece 1 ano e meio depois dos protestos de junho de 2013, que forçaram as autoridades, a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo a voltar atrás na decisão de aumentar as tarifas, naquela época, em 20 centavos. A Prefeitura argumenta que o aumento aplicado agora é menor que a inflação do período. Se fosse aplicada essa inflação, a tarifa iria para R$ 3,75. Bem, para amenizar o impacto, a Prefeitura garante gratuidade na tarifa aos estudantes de escolas públicas, universitários do ProUni, FIES e aqueles que ingressaram por meio de cotas. Bem, havia 4 anos que a tarifa de ônibus não era reajustada. É com vocês do estúdio. Obrigado, Carla. Carla, que volta a qualquer momento com mais informações sobre este ato do MPL. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo dá prazo de 10 dias para a Eletropaulo melhorar o atendimento aos consumidores atingidos pelos cortes de energia elétrica. A decisão foi tomada após atrasos na retomada do fornecimento ocorridos com os recentes temporais na cidade de São Paulo. Hoje, o paulistano ainda enfrentou problemas causados pela forte chuva que atingiu grande parte da cidade ontem. Hoje cedo, bem no horário de pico, às 8h30 da manhã, o cruzamento entre a Avenida 9 de Julho com a Rua José Maria Lisboa estava caótico. A 9 de Julho é uma via rápida, com velocidade permitida de 60 km por hora. Muitos motoristas paravam a poucos centímetros dos outros veículos. Dificuldade também para os pedestres, que precisavam correr para atravessar. Flagramos um carro da CET passando pelo local, mas o agente não parou para auxiliar o trânsito. Parece sempre o mesmo assunto: chuva em São Paulo e semáforos com problemas. De acordo com a Prefeitura, até às 7h30 da noite de ontem, 105 semáforos apresentaram falhas. O temporal de pouco mais de meia hora colocou a cidade em estado de atenção e registrou 15% da média de chuva esperada para o mês de janeiro. No aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, ventos de até 85 km por hora derrubaram o telhado deste hangar e atingiram diversas aeronaves. O que mais vem preocupando quem mora na cidade de São Paulo são as quedas de árvores. No temporal de ontem, mais de 70 caíram só na capital. Aqui nos Jardins, bairro da Zona Sul da capital, aqui na Alameda Casa Branca, uma árvore caiu sobre a rede elétrica e atingiu 3 veículos. Muita chuva, vento, trovão. No que deu um trovão bem grande, que a árvore pendeu para cá, bateu no transformador, foi aquele estouro maior do mundo, que a árvore veio ao chão.
Então aí acabou força, acabou tudo. O tronco da árvore que caiu está completamente oco. Quem mora na região fica com medo de acidentes logo que a chuva começa e teme também que a residência fique sem luz. Eles esperam cair a árvore para depois retirá-las. Só que a gente teve um período grande de seca aqui em São Paulo que poderiam estar cuidando, podando, tirando. Estou mais de 10 horas sem luz, né? O que teve na geladeira, eu trabalho com internet, trabalho com máquina de costura, como é que eu vou fazer? Nesta manhã, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo exigiu que a AES Eletropaulo melhore o atendimento aos consumidores em períodos de falta de luz. A agência deu um prazo de 10 dias para a regularização. Eu tenho filhos pequenos que já ficam preocupados, já não querem sair de casa, não querem que eu pare o carro na rua. Então é uma situação, uma sensação de pânico que se vive por conta de uma omissão do poder público. A 100 metros do local, na Alameda Lorena, os galhos desta outra árvore caíram com o temporal de ontem. Os bombeiros cortaram os galhos durante a madrugada e a prefeitura liberou a circulação na via. No entanto, este galho que caiu para dentro do prédio quebrou o portão do estacionamento e deve continuar por aqui por mais alguns dias. Liguei para lá, né? Falei que tá interditada a entrada do prédio, tem pessoas de idosos aqui, inclusive tem um de cama e doente, né? Falei, não é emergência, sabe o que ele falou? Liga para 193. E deram 5 dias úteis para tirar o galho de árvore que está caído aqui. A Secretaria Estadual de Energia informou que na reunião realizada hoje com a Eletropaulo, ficou decidido que a agência reguladora estadual deverá fazer o acompanhamento das quedas de árvores para a elaboração de um relatório. No encontro ficou acertado também que será fechado um acordo com o PROCON com a finalidade de atender a demanda dos usuários atingidos pelos cortes de energia elétrica. E a semana termina com temperaturas elevadíssimas em todo o estado de São Paulo. Hoje esquentou ainda mais em relação aos últimos dias. A máxima chegou aos 34 graus aqui na capital paulista. Com todo esse calor, não dá para descartar os típicos temporais de verão que têm acontecido praticamente todos os dias aqui em São Paulo. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Mariana Armentano. O calor não vai dar trégua e o final de semana promete temperaturas altíssimas em todo o país. A sensação ainda é de tempo abafado e a expectativa de chuvas fortes, principalmente entre o Mato Grosso, toda a região norte do Brasil, os estados do Maranhão e Piauí e também na região sul, especialmente ali no Rio Grande do Sul. O tempo fica firme do norte paulista, pegando o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e o interior do Nordeste. Ali no litoral, chuva fraca e passageira. A máxima vai aos 31 graus em Salvador, em Maceió e em Fortaleza. E o sábado vai ser extremamente quente para os cariocas. Máxima amanhã de 41 graus. Aqui em São Paulo, o sábado começa com muito sol e céu azul. As temperaturas sobem ainda mais e com todo esse calorão e a alta umidade do ar, fica formada aquela combinação perfeita para os temporais de verão. A máxima amanhã vai aos 36 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 35 na cidade de Araraquara e no litoral os termômetros batem na casa dos 37 graus durante a tarde. É muito calor, por isso é preciso cuidado redobrado com o sol. Os índices de raios ultravioleta estão em níveis extremos. Vamos ver as temperaturas para a capital? Nessa madrugada, mínima de 21 e amanhã à tarde, máxima na casa dos 34 graus. No domingo, esquenta mais ainda, calorão de 35 graus. E na segunda-feira, a máxima prevista é de 34 graus, ainda com previsão de chuva entre a tarde e a noite. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Sabesp amplia para outros 12 municípios multa para quem consumir água demais. Agora, a multa pelo consumo maior de água vai ser estendida às cidades que fazem parte das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A multa será aplicada para quem consumir mais água neste ano que a média entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Será cobrado 40% do total da conta para quem consumir até 20% a mais que a média. A taxa de 100% vale para quem ultrapassar os 20%. Ontem, a Proteste entrou
entrou na justiça com uma liminar para barrar a sobretaxa. A entidade pede na ação que a multa só seja adotada depois que o governador Geraldo Alckmin decretar oficialmente o racionamento de água. A associação alega que essa atitude é necessária para que os consumidores possam se adaptar à nova forma de cobrança. Rafael Jafé deixou a carreira de engenheiro para se dedicar à hotelaria nos anos 70. Descendente da tradicional família libanesa Jafé, que veio para o Brasil há mais de 120 anos, ele é dono de 3 hotéis em São Paulo, entre eles o San Rafael, no Arouche, centro da cidade. O local era pousada frequente de celebridades nacionais e internacionais e mesmo em meio à decadência da região, ele se manteve por lá. Por tudo isso, o Rafael Jafé é um personagem que é cara de São Paulo. Largo do Arouche, centro de São Paulo. É nesse pedacinho arborizado e charmoso encravado no coração da cidade que fica um dos mais tradicionais hotéis paulistanos, o San Rafael. O prédio foi construído em 1950 pela família de Rafael Jafé, mas só passou a ser explorado para o turismo em 1970, quando ele assumiu os negócios. Na época, seu Rafael, hoje com 85 anos, tinha acabado de se formar na Faculdade Mackenzie, mas abriu mão da carreira de engenheiro elétrico para se dedicar a outra paixão. Na minha vida estudantil, eu gostava muito de gente. Tanto é que eu fui presidente do Centro Acadêmico Horácio Lane do Mackenzie e fiz a política universitária daquela ocasião, da UNE. Isso me fez ter um leque de visão muito grande de todo o país e principalmente para esse setor especializado de comunicação. Seu Rafael é descendente dos Jafé, os primeiros imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil há 127 anos. Entre os legados, a arquitetura imponente dos casarões e palacetes e, principalmente, o progresso industrial. Munido do DNA empreendedor da família, seu Rafael fez do hotel um dos mais elegantes da época. Bom, e aqui pela recepção do hotel já passaram vários hóspedes ilustres, né? O seu Rafael estava contando para a gente quais foram aí as pessoas mais marcantes que o senhor já recepcionou nesses tantos anos aí de vida do hotel. Realmente foram inúmeras as pessoas marcantes. Nós podemos citar o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia, nós tínhamos o Antônio Carlos Magalhães, Mário Andreasa, pessoas bastante marcantes. Também já se hospedaram aqui o cantor Billy Paul, o ex-boxeador Muhammad Ali, o piloto Emerson Fittipaldi e o ex-capitão do Tri Carlos Alberto. Quem também ficou famoso por aqui foi Tim Maia. Ele teve... achando que não deveria pagar, porque ele era o Tim Maia e tal, e saiu. E ficou por isso mesmo. O hotel era a parada certa de artistas e de famílias ricas, mas hoje recebe principalmente executivos em viagem de negócios. Seu Rafael se lembra com carinho dessa época, quando São Paulo e o Arouche eram bem diferentes. Porque naquele tempo, o centro, o chique, era o centro de São Paulo. Os melhores restaurantes estavam no centro de São Paulo, a melhor boate naquela ocasião, que era a Boate Lorde, era no centro de São Paulo. Então, eram realmente um point. Hoje, existe um progresso muito grande e está o centro novamente sendo retomado, se revitalizando. 3 suspeitos de terem participado dos incêndios a ônibus na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo, são presos.
O ataque aos ônibus aconteceu na noite de quarta-feira na Avenida Dona Belmira Marim, uma das principais regiões do Grajaú. 5 ônibus foram incendiados, sendo que 4 ficaram completamente destruídos. Os 3 suspeitos detidos pela polícia seriam moradores de rua que costumam ficar na avenida onde o crime aconteceu. Um deles confessou ter recebido R$50 para colocar fogo em um dos ônibus. Após serem ouvidos, os 3 foram liberados. E uma cena inusitada chamou a atenção hoje pela manhã aqui na Avenida Paulista. Um carro pegou fogo na altura do número 500 e chegou a deixar a via interditada. A Fiorino pegou fogo por volta das 9h40 da manhã nas proximidades da rua Carlos Sampaio. Testemunhas afirmaram que os bombeiros chegaram poucos minutos depois, quando o fogo já destruiu o veículo, mas as chamas foram controladas rapidamente. O dono do veículo conta como tudo aconteceu. Começou a aparecer um sinal de fumaça dentro do veículo lá, e como o trânsito estava parado aqui, eu puxei o freio de mão e desci para verificar, né, o que estava acontecendo. Aí quando eu já identifiquei o fogo por baixo, aí rapidamente peguei o extintor para a gente apagar o foco. O pessoal também colaborou, motorista de ônibus, táxi. Só que se propagou muito rápido, não deu para fazer muita coisa não. A pista chegou a ficar interditada no sentido Consolação. Ninguém ficou ferido. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que continua acompanhando o ato do movimento Passe Livre. Carla? Olha, nesse momento, a passeata segue pela Rua da Consolação, na altura do cemitério. São cerca de 2.500 pessoas, segundo o cálculo da Polícia Militar. O que foi acertado lá no Teatro Municipal é que essa passeata seguiria até a Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, e depois iria se dispersar. Bem, neste momento, a Rua da Consolação está bloqueada nos 2 sentidos para o trânsito. Até agora, a marcha segue com tranquilidade, apesar da presença de alguns mascarados por aqui. A polícia acompanha bem de perto, são 800 homens que acompanham, inclusive com o helicóptero da Polícia Militar. É com vocês. Carla continua acompanhando a situação do movimento Passe Livre, do protesto. Nós podemos voltar a qualquer momento ao vivo. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Novidades animam a cena paulistana. Estreia hoje no Teatro Net a comédia musical As Noviças Rebeldes, sucesso de décadas no circuito off-Broadway. Com texto e composições de Dan Goggin, a montagem tornou-se um fenômeno internacional, sendo produzida em mais de 26 idiomas. Essa versão tem tradução e adaptação de Flávio Marinho e direção de Wolf Maia, que pela 3ª vez monta o texto no Brasil. A primeira foi em 1987 e a segunda 10 anos depois. O musical conta a história de 5 freiras que vão jogar bingo em outro convento, enquanto suas companheiras que ficaram na Irmandade acabam morrendo vítimas de botulismo. Muita confusão as aguarda em seu retorno ao convento. Ontem, quem entrou em cena foi o grupo cearense Bagaceira, com a peça Lesados, no auditório do Sesc Pinheiros. Com 21 premiações nacionais e internacionais, a montagem faz uma crítica cheia de sarcasmo ao comodismo de algumas pessoas que, embora precisem, não conseguem mudar. No Sesc Bom Retiro, um show para não perder. Elza Soares sobe ao palco neste fim de semana para celebrar o centenário de seu amigo Lupicínio Rodrigues, autor de marchinhas e de sambas que exaltam a dor de cotovelo, como Vingança ou Cadeira Vazia. Elza gravou o samba Se Acaso Você Chegasse em seu primeiro single na década de 50. E já que estamos no Sesc Bom Retiro, não deixem de ver a exposição fotográfica Quartos de Escrita, Retratos de Escritores em Hotéis. As fotos são de Daniel Mordzinski, argentino radicado em Paris, que trabalhou para os jornais Le Monde e El País. São 50 retratos de grandes escritores, como Borges, Garcia Marques, Salman Rushdie, Vargas Llosa, José Saramago, Nadine Gordimer, Humberto Eco, na intimidade solitária de hotéis. Boa noite.
Há 30 anos, um artista plástico aqui da capital paulista fabrica e coleciona as próprias bicicletas. Já são mais de 80 obras de todos os tipos e tamanhos. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. De bicicleta pelas novas ciclovias do Butantã, chegamos à casa de Israel Nicolau, um artista que faz verdadeiras obras de arte, que podem ser pedaladas. Começou praticamente uns 30 anos atrás com uma mera brincadeira. Sempre sonhei em fazer uma coisa diferente, exótica, maluca, chama atenção. Fiz essa vulgo Capitão América, comecei a andar. Achei interessante, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a fazer mais, né? Não parei mais. Tive a felicidade e a honra de ser o recordista brasileiro com 88 bicicletas catalogadas. Eu trabalho em cima daquilo que eu vejo quando eu vejo no ferro velho. Para mim, lixo é uma coisa muito subjetiva. Então eu vou no ferro velho, pego o material que está lá, trago para cá e faço a bicicleta. A minha preocupação não é o luxo de colocar um acessório chique na bicicleta, para ela ficar cara. É a arte dela em si, é a escultura sobre roda. Você trabalha com quadro, guidão e garfo. Aí você fala, mas e o prazer de andar de bicicleta? Eu sempre falo, é como você andar num Fusca e num Galaxy. É completamente diferente. É alta, é baixa, é chata, né? Aí você fala, qual a mais prazerosa? Todas. Definitivamente não é minha bike. Todas elas têm uma plaquinha. Ela tem basicamente 3 identificações, que é o IN, é o Israel Nicolau, abreviado, e coloca o bike. Então ela chama InBike. Depois do lado esquerdo no pé, número da bicicleta. E do lado direito, que é a numeração dela, que é a 000. Se você quer que eu faça uma réplica, ela vai ser 001. Eu vou te falar 300 coisas, mas o motivo principal, basicamente, quando falo em bicicleta para mim, é o igual liberdade. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O São Paulo abriu o clube para a imprensa hoje no segundo dia de trabalho de pré-temporada. E a possível contratação do atacante Dudu esteve na pauta da primeira coletiva do ano. Celso Cardoso. Verdade, Stella, o São Paulo travou uma queda de braço com o Corinthians e, pelo jeito, vai levar a melhor na negociação com o Dinamo de Kiev, dono dos direitos federativos do atleta. O assunto fez parte da coletiva, da primeira coletiva do ano, inclusive com a presença do treinador Muricy Ramalho nesta sexta-feira. A base da equipe está prontinha. 5 reforços chegaram: Breno, Bruno, Carlinhos, Thiago Mendes e Daniel. E outros estão a caminho. Eu continuo procurando 2 reforços. Um jogador de velocidade e um zagueiro canhoto. Foram as 2 pedidas do Muricy. O Dudu segue na pauta. É o tal atacante veloz que disse preferir o Corinthians, que também quer o jogador. Às vezes não se sabe a orientação que ele teve também, né? Às vezes o garoto quer dar uma... não quer falar, é obrigado a falar, porque a orientação vem para que isso aconteça. O que eu disse para ele, eu conversei com ele, eu disse o seguinte: olha, esqueça o que você falou. Acho que você foi infeliz, mas você foi induzido a falar isso. Esqueça isso. Quem parece ter sido orientado a não falar é o próprio Muricy, quando o assunto é Wesley. Bom, o Wesley é jogador do Palmeiras, é difícil estar falando de jogador que não é nosso, então não dá para falar desse tipo. Muricy Ramalho retornou ao São Paulo em 2013 para apagar incêndio, ajeitar a casa, evitar a queda para a segunda divisão. Ano passado, no segundo semestre, meio que achou o time, boa campanha, vaga na Libertadores da América. E agora, em 2015, não tem perdão. Nem conversinha mole para boi dormir. Tá na hora da gente ganhar.
Falou firme, hein? Enquanto isso, o rival Corinthians segue se preparando nos Estados Unidos. A pré-temporada acontece na Flórida, onde o Corinthians vai participar de um torneio com 2 times alemães, o Colônia e o Bayer Leverkusen. O técnico Tite comandou nesta quinta-feira o primeiro treinamento do Corinthians em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Mesmo com as 9 horas de viagem, o treino foi bem puxado. Tite iniciou a movimentação com a maioria dos titulares que terminou o último Brasileirão, com Fagner, Gil, Felipe, Fábio Santos, Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto, Petros, Luciano e Guerreiro. Quem não teve um começo de temporada muito feliz foi Emerson Sheik, que trombou com o lateral Wendel, sofreu um corte na cabeça e levou 6 pontos. Os 2 jogadores deixaram o treino ainda com sangramento. A quinta-feira também teve as apresentações do lateral direito Edilson, ex-Botafogo, e do colombiano Steven Mendoza, que estava no futebol indiano. O novo camisa 30 do Timão agradeceu a oportunidade e disse estar feliz por chegar ao Corinthians. Mendoza reiterou o que escreveu numa rede social, dizendo que o clube é o mais importante do país e prometeu muito empenho nesta nova fase da carreira. No caso da contratação aí do Dudu, quem vai levar a melhor, hein? Corinthians ou São Paulo? Pelo andar da carruagem, acho que ele vai continuar na Ucrânia, porque o São Paulo se acertou com o Dínamo, mas não se acertou com o atleta. O Corinthians se acertou com o atleta e não se acertou com o Dínamo. Quer dizer, o Dínamo rejeitou a proposta corintiana e a declaração do presidente Mário Gobi, que deixa o cargo em 7 de fevereiro, foi a seguinte: até 7 de fevereiro, nem Dudu, nem Jonas, ninguém vai ser contratado. Então, se esfria um pouco o negócio, que essa contratação era dada como certa. E os novos reforços aí? O Mendoza é um jogador, uma incógnita, pouco conhecido aqui no Brasil, mas tem boa fama. Quem o viu jogar diz que é bom jogador, ele também é bom atleta, joga bem pela lateral. E a prioridade do Corinthians agora é a renovação do Paulo Guerreiro. O Guerreiro está pedindo muito, o Corinthians está tentando reduzir, diz que não tem verba, por isso que seria até uma contradição o Corinthians pagar realmente um valor muito alto para ter o Dudu, e em contrapartida não renovar com aquele que foi o principal jogador da temporada passada, para manter um time ali, né? Exatamente. O elenco. Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras venceu de virada a partida válida pelo Grupo J. A equipe paulista começou perdendo do modesto Muricy, mas virou o jogo com direito à goleada. Pela chave J, o Palmeiras mediu forças com o pequeno Muricy de Alagoas. Com menos de 1 minutinho de jogo, Luíde abriu o placar para a equipe nordestina em Limeira. Mas o Verdãozinho tratou de reverter a parada. Christopher, em 4 oportunidades. Matheus Salles e Juninho viraram a partida e deram a vitória por 6-1 ao time paulista. Agora, o Palmeiras soma 6 pontos na competição e vai defender a liderança do grupo diante da Inter de Limeira, que tem os mesmos 6 pontos do Alviverde. Bom, interrompemos um pouco o bloco do esporte, porque a manifestação que percorre a região central tem como parada final a Praça do Ciclista, aqui na Avenida Paulista. A repórter Sabrina Pires está lá e tem outras informações. Sabrina? Gabriel, a situação é a seguinte, muita correria por aqui, a gente já teve 2 episódios de correria, apesar de tudo ter sido combinado, que a manifestação viria aqui para a Praça do Ciclista, onde nós estamos, a Rua da Consolação foi tomada nos 2 sentidos, inclusive no sentido do centro, o que não era combinado. Depois, então, houve essa correria e a gente percebe ali ao fundo já alguns mascarados. Tem muita gente por aqui, o policiamento foi bastante reforçado, só que agora a gente percebe que tem um grupo que está afastado da polícia. Eles já pegaram alguns lixos ali, como a gente viu anteriormente, com fogo, mas por enquanto não há sinal de fogo, mas uma movimentação bastante estranha, complicada e, portanto, pelo menos 2 episódios de correria. Para a gente ter uma noção também, já comprometeu bastante o trânsito, não só aqui na Rua da Consolação, mas olha só, para quem está vindo ali da região das Clínicas, tentando acessar a Paulista. Um desvio feito pela CET, tudo parado e também essa preocupação dos manifestantes não chegarem nos motoristas. E a Praça do Ciclista aqui, como a gente vê, ela está vazia, mas os manifestantes chegando e
claro, com o acompanhamento da polícia, um cordão humano bastante forte, como a gente já mostrou. Essa é a tática da polícia, a estratégia de tentar colocar todos os manifestantes em volta de um cordão humano policial. Só que isso não deu completamente certo, tanto que tem aqui um grupo sozinho e mascarado, e por isso a tensão aqui é grande, as lojas fechadas, muita gente que estava no ponto de ônibus já foi embora, tentou uma outra opção para ir embora para casa, e é essa situação de momento, muita tensão por aqui na Rua da Consolação com a Paulista. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. E voltamos agora ao bloco de esporte. Estela? Vamos falar agora de futebol internacional. A imprensa europeia especula sobre uma possível transferência do argentino Lionel Messi da Espanha para a França ou Inglaterra. Em crise com o técnico Luiz Henrique, o Paris Saint-Germain e o Chelsea são os destinos mais prováveis do argentino. Do lado inglês, a notícia foi comentada hoje com certa cautela. O assistente Steve Holland assumiu o posto do português José Mourinho diante dos microfones e negou uma possível transferência de Lionel Messi ao Chelsea pelo valor de 738 milhões de reais. Este clube respeita o fair play financeiro e, se analisarmos o balanço do Chelsea nos últimos 12 meses, trouxemos 1 ou 2 jogadores, mas está claro que muitos foram vendidos para equilibrar as contas. Quando você olha os valores que envolvem o Messi, fica quase impossível imaginar que qualquer clube consiga contratá-lo trabalhando nos limites do fair play financeiro. A saída de Podolski para a Inter de Milão ainda está dando o que falar no Arsenal. Emprestado à equipe italiana, o atacante reclamou da falta de respeito do treinador Arsène Wenger ao tabloide britânico The Sun. Segundo Podolski, o francês não se despediu dele. Hoje, na coletiva de imprensa, Arsène Wenger se defendeu. Não é verdade. Tivemos várias conversas sobre ele ser emprestado. E não se esqueçam de que ele precisava do meu aval para isso. E sem o meu consentimento, ele não poderia ter ido embora. Eu nego completamente. O Real Madrid vem de uma sequência de 2 derrotas em 3 dias. A primeira aconteceu contra o Valência no último domingo no Campeonato Espanhol e a segunda contra o Atlético de Madrid no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Rei. Mas o momento negativo não preocupa o técnico italiano Carlo Ancelotti. O treinador tem que achar a solução e o jogador precisa focar mais no jogo e no trabalho. O momento não é um problema. Confio muito nesses jogadores. Celso, o assunto mais comentado, o Messi pode deixar mesmo o Barcelona, será? Acho muito difícil. Claro que existe uma insatisfação com o treinador Luiz Henrique, que ora escala o Messi, ora não escala nem ele nem o Neymar. Mas, apesar de todo o descontentamento, essa transferência envolve cifras milionárias. É uma matemática e uma estratégia muito difícil de você conseguir acertar. O Chelsea praticamente já descartou. E o Paris Saint-Germain tem dinheiro, mas também não creio que o Messi vai jogar no Paris Saint-Germain. Pelo jeito, ele continua mesmo no Barcelona. Mais provável que caia o técnico que hoje está à frente da equipe catalã. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. Até amanhã. E é com você, Gabriel. Após as festas de fim de ano, começam as liquidações do comércio. Mas mesmo com os preços mais baixos, muitos clientes ainda estão insatisfeitos. Números que todo mundo adora ver por aí. 40%, 50%, 70% de desconto. Mas o consumidor parece desconfiado. Não gostei, na promoção só tem coisa que não vale a pena. Para alguns clientes as promoções de janeiro não estão tão atrativas. Pode ser que tenha algumas lojas que realmente tenham, mas eu acho que não está tendo muita diferença não, está bem com preço bem similar do que já era. Acho que é um pouco de propaganda enganosa mesmo. Alguns têm mais sorte e o presente de Natal que teve que esperar veio agora, em janeiro. Ficou bem mais convidativo, né? Agora viemos as reais compras. Mais barato do que em dezembro? Metade do preço. Metade do preço? Metade do preço ou mais. Em algumas condições é até melhor da metade do preço. Agora é hora de comprar. Manter o mesmo ritmo das vendas de dezembro agora no começo do ano é um desafio. Por isso, esta loja adotou uma estratégia agressiva, antecipou as promoções e já na semana seguinte ao Natal alterou os preços e os descontos nas etiquetas.
A gerente explica que os descontos de até 50% visam estimular as vendas num período em que o cliente costuma ter outras despesas, como IPVA, IPTU e também fazer da ida ao shopping em janeiro um passeio convidativo. Nós temos uma peça, por exemplo, de R$ 399, ela tem um trabalho bem grande de incrustação de pedras, um trabalho feito manual, a gente conseguiu baixar para R$ 99. Então, a gente está com descontos bem agressivos, não só na linha de coleção, mas também na linha básica. E a inflação fecha 2014 com alta de 6,41%, a maior desde 2011, mas abaixo do teto da meta do governo federal, que é de 6,5%. Segundo o IBGE, os preços dos alimentos de habitação foram os que mais influenciaram a alta do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que a inflação pode subir em janeiro e fevereiro, o que o governo federal deve elevar alguns impostos em breve. Levy respondeu às perguntas de internautas pelo Facebook. Quando indagado sobre inflação, explicou que para a economia voltar a crescer é necessário fazer arrumações e mexer em alguns preços. Sobre possível aumento de impostos, disse que provavelmente terá que pensar em rebalancear alguns impostos, já que alguns foram reduzidos há algum tempo e essa receita está fazendo falta. Levy afirmou também que essas mudanças só acontecerão depois de esgotadas das outras possibilidades. Em nota, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que a instituição irá fazer o que for necessário para que a inflação entre em declínio, embora, segundo ele, o índice tenda a mostrar resistência no curto prazo. Alexandre Tombini estimou que a inflação chegará ao centro da meta, que é de 4,5% só no ano que vem. Ministro do Trabalho, Manuel Dias, diz que não há necessidade de intervenção do governo federal em cortes nas montadoras. Dias afirmou que as demissões são pontuais. As declarações foram dadas ao jornal Folha de São Paulo. Em 2014, o setor automobilístico teve o pior desempenho dos últimos 5 anos. As quedas nas vendas e nas exportações de veículos têm provocado demissões em montadoras no ABC Paulista. Na terça-feira, 7.000 funcionários da Volkswagen decidiram cruzar os braços em protesto contra a demissão de 800 trabalhadores. Na quarta, funcionários da Mercedes-Benz também fizeram uma paralisação de 24 horas contra a demissão de 160 pessoas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação do ano ficou abaixo do teto da meta do governo, esbarrando no teto, na verdade. Ficou em 6,4%, a meta de 4,5%, com tolerância de até 6,5%. E daí? Na prática, a maioria das pessoas sentiu uma inflação mais alta no bolso, pois alguns dos produtos que mais pesam no dia a dia, em especial dos mais pobres, subiram mais, como a inflação da comida e a da bebida, que em média subiu 8%. O preço médio das roupas, por exemplo, subiu menos de 4%, mas a escola aumentou quase 9%. De qualquer modo, uma inflação perto de 6,5% para 2014 já era esperado. Não tem grande novidade aí. De mais importante hoje, como a gente acabou de ver, foi o fato de que o presidente do Banco Central voltou a afirmar que vai fazer tudo o que for necessário para levar a inflação para a meta de 4,5% até 2016. 2016 parece longe, mas quando a inflação fica mais alta por mais tempo, é mais difícil reduzir a carestia, a alta de preços. Fica mais difícil, leva mais tempo e tem mais efeitos colaterais. O que quer dizer efeitos colaterais? Isso quer dizer que, para levar a inflação para a meta, o Banco Central vai elevar ainda mais os juros. Juros mais altos não significam apenas crediário mais caro. Significa menos investimento, menos consumo e, portanto, menos emprego. Economia andando mais devagar. Além de estar alta por muito tempo, a inflação vai ser mais resistente porque um monte de aumentos represados até a eleição agora vão sair da casinha. Vai ter aumento de luz, água, transporte. O dólar vai subir de preço, quer dizer, importados vão ficar mais caros. Não apenas os produtos finais, bens de consumo, um iPhone, um computador, um pedaço de computador. A maior parte do que o país importa consiste de bens intermediários, matérias-primas para fazer produtos finais, que a gente consome. Dólar mais caro tende a pressionar a inflação, portanto. Para que isso não ocorra, é preciso que os juros sejam mais altos. Em resumo, não adiantou disfarçar a inflação nos anos passados, com o controle de preços. Em algum momento, eles têm de ser reajustados com efeitos colaterais piores.
como vai ser o caso deste ano. Boa noite. A Nintendo anunciou hoje que não vai mais distribuir jogos e consoles no Brasil. Em comunicado, a companhia afirma que o Brasil é um mercado importante, mas que a cobrança de impostos vem tornando a operação da Nintendo aqui no país insustentável. A empresa é uma das maiores fabricantes de games do mundo e fez fama ao lançar o jogo Mario Bros. Um estudante morreu após uma tentativa de assalto próximo ao campus Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A universidade fica em Botafogo, na zona sul da cidade. Alex Schumacher estava saindo da UFRJ à noite quando foi abordado por criminosos. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ainda de acordo com a polícia, ele teria reagido ao assalto e levou 5 tiros. Os criminosos fugiram sem levar nada. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A declaração do novo delegado-geral de São Paulo de que menores de 18 anos de hoje são os 007, têm licença para matar porque não vão presos, ficam na Fundação Casa apenas um período e saem. Dá o que falar e reabre o debate sobre a redução do limite de idade para a responsabilidade penal. E o nosso entrevistado de hoje é o cientista político Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, essa ideia, né, de sensibilizar parlamentares para a retomada daquela discussão e aprovação de uma mudança do Código Penal para a redução do limite de idade para a maioridade penal, é uma ideia de gente que acredita que a lei mais dura produz um efeito intimidativo para a criminalidade. A minha pergunta, nós temos evidência disso? Não, eu não estou convencido disso, não, tá? Eu acho, em primeiro lugar, que está se reiterando um discurso, né, que numa sociedade em processo acentuado de mudança, né? Por exemplo, quando se faz uma declaração dessa com esse peso político, você supõe por trás que haja dados suficientes para você dizer, olha, tem um número enorme de jovens que estão cometendo homicídios, etc. Os estudos que nós conhecemos não mostram isso. O número de jovens envolvidos com homicídios é menor em relação, por exemplo, ao número de jovens envolvidos com furtos e assaltos, né? O que não quer dizer que não seja grave, o que quer dizer que não haja, quer dizer, um jovem que cometa um homicídio é uma situação grave. Agora, a pergunta sempre é o seguinte, quando você faz uma declaração dessas, você esquece que você jamais presta contas à sociedade da eficiência das instituições e da aplicação das leis. Por exemplo, até hoje, não foi feita uma avaliação da eficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto avançou em muitas direções, né? Quer dizer, permite que você possa dar um tratamento minimamente razoável para as crianças em situação de risco. O Estatuto permite, mas isso acontece nas instituições que dispomos? Porque o Ministério Público coloca... O depoimento feito pelo Ministério Público é de uma situação de descalabro e horror. Olha, o estudo que eu realizei há alguns anos, não é um estudo atualizado, mostrava que era no começo da aplicação do ECA, havia uma forte disposição dos operadores do sistema de justiça de aplicação das leis. Então, por exemplo, atos graves cometidos pelos adolescentes eram aplicadas medidas de contenção, né, dentro daquilo que era previsível no ECA. Atos de média gravidade eram, em geral, tratados com medidas de menor severidade. E atos mais simples com medidas políticas mais adequadas. Então, eu acho que naquele momento havia uma grande aposta nisso. Eu não acho que o ECA seja um instrumento perfeito. Eu não acho que o ECA não possa ser rediscutido, adaptado, melhorado, aperfeiçoado. Afinal de contas, estamos numa sociedade em processo rápido de mudança. Claro. Né, por exemplo, hoje nós temos uma sociedade onde os jovens são
cada vez mais submetidos a um processo de informação. E eles esse são é o muito grande mais... argumento, né, professor? Daqueles que defendem a redução do limite da idade para a responsabilidade criminal, dizem exatamente isso, que o jovem de hoje não é o jovem da época em que foi elaborado o ECA e muito menos o jovem da época do Código Penal. Tem um dado que as pessoas não discutem, que eu observei em pesquisa. Esses jovens, de fato, eles acabam sendo mais experientes, uma capacidade de elaborar informações, de processar essas informações, etc. No entanto, permanecem infantis. Então, é como se acontecesse isso, do ponto de vista, vamos dizer, cognitivo, do ponto de vista das habilidades, eles se tornam adultos precocemente. Mas, do ponto de vista da sua formação afetiva e moral, eles permanecem infantilizados. Então, eu tinha, por exemplo, os estudos que eu realizei, eu peguei casos de jovens que, com 10, 11 anos, tinham responsabilidade de levar dinheiro para casa. Então, é como se, ao invés deles serem socializados pelos pais, eles eram socializadores da família, dos seus pais. Né? Em compensação, eles agiam absolutamente como crianças, eles choravam diante de determinados conflitos, eles tinham desejos próprios, não de adultos, próprios de criança. Agora tem um outro Então veja argumento. o que acontece isso. É uma sociedade que produz uma sorte de desajuste. Um desajuste entre as exigências de integração social e as exigências de desenvolvimento psíquico e moral. Então, isso precisa ser discutido. Não é? Também nesse debate, professor, eu estou trazendo aqui, fazendo um contraponto e trazendo para o senhor aquilo que eu ouço, né, das pessoas que defendem essa ideia de redução do limite de idade para responsabilidade penal, em que elas dizem também, se tem discernimento para votar, por que não tem discernimento para assumir os próprios atos? Existe aí uma contradição? Não, eu não acho que existe, porque são atos completamente diferentes. Né? Uma coisa é você ter uma percepção, por exemplo, o que é votar? Votar é um exercício de cidadania, de você vota, você pode dizer, votei direito, votei mal, escolhi os bons representantes, escolhi maus representantes. Eu tenho a minha vida inteira para me tornar cada vez mais um cidadão melhor e mais adequado para a sociedade. Se eu cometo vamos dizer, um ato infracional, e se eu for imediatamente excluído da sociedade, eu não tenho mais esse direito. Eu acho que nós não podemos, quer dizer, não são coisas correspondentes uma coisa à outra. O que eu acho que nós temos que discutir é o seguinte, é a eficiência das nossas leis e da aplicação das leis e das instituições encarregadas de oferecer segurança à população e retirar essas crianças de situação de risco. É isto que nunca é prestado conta. Então, quando um delegado faz uma declaração dessa, o que ele deveria dizer é mais ou menos o seguinte, nós vamos fazer todo o empenho para que a legislação seja cumprida, para que as instituições sejam... E no caso da legislação ser insuficiente, nós mobilizaremos a sociedade, a classe política, para produzir mudanças que atendam às expectativas da sociedade. Ele está falando como se, de alguma maneira, fosse desejo de toda a sociedade o que ele está dizendo, a redução da maioridade penal, quando não é. Certo. Quer dizer, o papel do Estado tem que ser reavaliado. O papel do Estado tem que ser reavaliado. O papel do Estado em relação à eficiência das instituições. O Estado exerce o papel de socialização política. Forma o cidadão, forma aqueles que obedecem às leis, que respeitam a convivência, né? O que significa, em última instância, que o Estado não pode falhar nessa sua atribuição. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Um canal da televisão francesa divulgou agora à noite trechos de entrevistas por telefone com os terroristas, gravadas em meio aos sequestros. Ahmed Coulibaly declarou que seguia instruções do Estado Islâmico, mas afirmou que estava sincronizado com os dois homens que praticaram o massacre na revista Charlie Hebdo. Ele disse que escolheu a mercearia pela possibilidade de matar mais judeus. Em outra entrevista, um dos irmãos, Sherif Kouachi, disse que agia em nome da Al-Qaeda do Iêmen. E a agência de notícias Associated Press informa que recebeu um comunicado de um membro da Al-Qaeda dizendo que o grupo dirigiu o ataque à revista Charlie Hebdo. O texto afirma que o ataque tinha como objetivo vingar a honra do profeta Maomé. Equipes de resgate da Indonésia detectam sinais acústicos que teriam sido emitidos pela caixa preta do avião da AirAsia.
Suriad Supriad, um dos responsáveis pelas operações no Mar de Java, informou que a localização dos sons está próxima da região onde a cauda do avião foi encontrada. As buscas se concentram na caixa preta, que contém gravações e registros que podem explicar o que causou a queda do avião. As fortes correntes marítimas continuam atrapalhando as equipes, pois impedem que os mergulhadores cheguem ao fundo do mar. O voo da Air Asia desapareceu dos radares no último dia 28 de dezembro. Não houve sobreviventes entre as 162 pessoas a bordo. E voltamos a falar da manifestação do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa no transporte público. O grupo saiu em caminhada do Teatro Municipal no centro da cidade. Na Rua da Consolação, eles tentaram ocupar toda a pista. No local, pedras foram arremessadas contra o carro da Força Tática. A PM usou bomba de gás lacrimogêneo para dispersar. Ao menos 2 pessoas foram detidas. Mais informações sobre este assunto no Jornal da Gazeta, edição das 10. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Terrorismo na França. A polícia cerca e mata os irmãos jihadistas que fizeram um massacre na revista Charlie Hebdo. Na mesma hora, foi morto em Paris o terrorista que invadiu uma mercearia judaica e fez vários reféns. 4 deles morreram. A companheira do sequestrador morto conseguiu escapar e a perseguição continua. Movimento Passe Livre faz ato em São Paulo contra o aumento nas tarifas do transporte público. Manifestação teve confusão. Depois da tempestade, o prejuízo, paulistanos contabilizam as perdas causadas pelo temporal de ontem. Sabesp amplia para outros 12 municípios a multa por consumo excessivo de água. Inflação oficial de 2014 fecha em alta e fica perto do limite máximo fixado pelo governo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já! E eu volto na segunda-feira, às 19 horas. Um excelente fim de semana para você. Fique bem. Até lá! Confira uma entrevista com o ator Sérgio Mamberti no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.